Bom, muito bem-vindos. Essa aqui acho que vai ser a minha última aula nesse laboratório de História. Como disse para vocês, isto aqui é uma aula letiva. Não há nenhuma necessidade de assistir essa aula ou ouvi-la, né? Simplesmente estou querendo dar conta da minha teoria da história, das minhas posições enquanto historiador, né? Queria falar agora sobre o Estatuto da Narrativa, sobre as diferenças entre história e literatura e sobre as diferenças entre argumentação e demonstração dentro da história, né? De alguma maneira, a narrativa, podemos falar que a narrativa é algo que se constitui, né, como o tecido, né, que constrói, que gera, que faz, o que prefaz, né? Perdão, o fio, né, não o tecido, o fio, a narrativa é o fio que constrói o tecido de uma realidade contada, de uma realidade passada e contada, né? Então, ela está entre o caos infinito da realidade, né, que como disse Italo Calvino em Palomar, né, a gente olha para a realidade e a gente vê que a realidade é inabarcável, é confusa, é caótica, é fluida, muitas vezes sem sentido, muitas vezes sem lógica nenhuma. A realidade, a vida é a vida como ela é, né? Aliás, tem um grande filme que vocês podem assistir chamado assim mesmo, A Vida Como Ela É, com Antônio Bandeiras, né? Life Itself. Vocês encontram no YouTube. Uma das personagens principais é Antônio Bandeiras. Eu não sei nem quem que é o diretor desse filme, mas é muito bom esse filme e tem como fundo tudo isso que eu estou falando aqui, a tese, né, do narrador neutro, se é possível ou não é possível, né? A questão mesmo, quando surge a narrativa e quando a narrativa se enfrenta com a realidade, quando se enfrenta com uma realidade específica, que é a humana, que é profundamente caótica, né? A não ser que vocês sejam seres humanos estranhos, né? É mais ou menos assim. A história não se reduz nem a encontrar fatos, nem a encontrar documentos, e muito menos, né, a fazer uma análise crítica e metodológica ou metódica desses fatos e desses documentos. Isto é história, sim, sem dúvida, mas não é toda a história e hoje em dia não é uma história que convença mais, né? Por quê? Porque o que nós começamos a perceber, principalmente a partir do momento em que acabou a Guerra Fria, acabou o Muro de Berlim, entrou a pós-modernidade, estamos depois já do ano 2000, então entramos num terceiro milênio da humanidade, né? O que temos, o que temos mesmo é fragilidade, vulnerabilidade, incerteza. Quer dizer, o que é, afinal de contas, o ser humano? O que é a natureza humana? Pense em cada um de vocês, em si mesmo, nas suas vidas. Quem somos, cada um de nós? No meio deste coronavírus maluco que está nos deixando neuróticos a todos, a gente pensou que estávamos no cume da civilização, que tínhamos o controle de tudo, o controle do sistema, o controle da história, o controle da democracia, o controle da vida. E um vírus que vai saber, a gente nem sabe ainda de onde é que saiu esse vírus. A gente não sabe ainda de onde é que saiu esse vírus. Tudo isto questiona as certezas que tínhamos sobre a natureza humana, sobre a vida humana, né? E nos coloca numa posição de fragilidade, de vulnerabilidade, de incerteza, de insegurança, de falta de controle. Isto precisa ser historicizado. Isto precisa ser contado historicamente. A história agora é a história destes tempos, desta realidade. Ou, mesmo que seja a história de tempos passados e tempos antigos, são a história feita por historiadores destes tempos, né? Com essas características, né? Então, o historiador é que vai dar sentido, isso é do
Waite, é o historiador que dá sentido a tudo, não? Quer dizer, não existe um sentido da história, né? O historiador é quem entrelaça, né, fatos muitas vezes desconexos, fatos muitas vezes contraditórios, fatos muitas vezes opostos, ou que nada tem a ver um com os outros, mas o historiador consegue dar um sentido. Ele consegue construir uma narrativa com um ou com múltiplos sentidos, né? Porque não precisa ser uma narrativa continuada. Muitas vezes pode ser uma narrativa feita de flashes, feita de fragmentos, porque muitas vezes um fragmento, uma luz sobre um fato e uma personagem, ou três, quatro personagens, diz muito mais, né, do que milhares de dados analisados por um computador e colocados numa espécie de pizza, de tabela de pizza, que você pode dizer os 30% para cá, 40% para lá e 20% para lá, e então a gente faz análises, né, genéricas. Às vezes, né, o fato, a personagem sozinha diz muito mais, né? E isso muitas vezes depende da forma de narrar, depende do historiador, né? Então, o que está em discussão? O que está em discussão quando se coloca a história moderna versus a história pós-moderna é que a história moderna tem uma pretensão de verdade e a história pós-moderna tem uma pretensão de verossimilhança, né? Vejam, a verossimilhança não é algo que possa ser desqualificado pelo simples fato de não chegar à verdade. A questão toda é a seguinte: será mesmo que a gente consegue chegar na verdade? Será que faz parte da condição humana chegar à verdade? Sim, pode ser que a gente chegue na verdade, mas a gente chega por meios muito diferentes daqueles que foram ilustrados pelo século XX. Eu posso chegar à verdade, né, por meio de uma experiência, né? Só que a experiência é completamente subjetiva. Eu chego à verdade de quem você é, porque tive uma experiência radical com você, porque você me traiu, né? Ou porque você me amou, ou porque você é o fim da picada. É assim que são as coisas, né? E isto faz com que a experiência transmita uma verdade que ela acaba sendo incomunicável. Ou pode ser até comunicada, mas ela não consegue ser, vamos chamar assim, demonstrada. Ela não, pode não convencer, porque é uma questão subjetiva, né? E aí, isso desqualifica? Isso desqualifica porque essa história não faz sentido, porque é uma história parcial, é uma história subjetiva. É isto que está em discussão, né? A verossimilhança, ou seja, o fato de que nós podemos olhar para realidades, né, que são prováveis, que são possíveis, que são plausíveis, né? Não são certeza absoluta, não, é plausível, é razoável, né? É, é provável que seja assim. Todas essas adjetivações são próprias da verossimilhança. Como dizia Aristóteles, a verossimilhança é o que tem o ser humano para lidar com a realidade humana, né? Porque a realidade humana ela não é controlável, ela não é completamente compreensível. Tem sempre algo que escapa. Se é verdadeiramente humano, tem algo sempre que escapa do domínio, que escapa da objetivização, se for verdadeiramente humano. E isto que escapa é o que normalmente hoje a história está fomentando. A história quer olhar para o interior, quer olhar para os sentimentos, para as emoções, né? Para a individualidade do sujeito,
quer narrar as suas incertezas, as suas dúvidas, quer narrar as suas crises, as suas angústias. Tudo isto é profundamente humano, né? E fala conosco, porque nós também estamos angustiados, nós também sentimos o peso da incerteza, nós ficamos nervosos porque não conseguimos saber o que vai acontecer. Então, isto nos move a fazer um outro tipo de história, acredito eu, né? Que é uma história que está muito mais próxima da literatura, da narrativa, do que da análise, da demonstração, né? Agora, qual é a diferença entre história e literatura? Vejam, história e literatura são duas formas de narrar. Duas formas de narrar. É uma narrativa similar. É uma narrativa que lida com a verossimilhança. Com a verossimilhança. Na origem, literatura e história estavam relacionadas, eram artes. A única diferença é que uma lidava, né, com realidades reais e outra lidava com realidades ficcionais. A história é de realidades reais e a literatura é de realidades ficcionais, né? A ficção não é contrária à realidade. A ficção é uma outra forma de ser real. É diferente. Mas as duas são narrativas. Então, e as duas lidam com a verossimilhança. Porque se a literatura narrasse situações que não são verossímeis, que não são possíveis, que não são prováveis, né? Então ela não teria status de convencimento, não serviria, não serviria mesmo para, ela não teria peso, a literatura não seria sequer arte, ela não chegaria, ela não atingiria o ser humano. O que faz, né, que a literatura atinja as pessoas é precisamente a sua verossimilhança. É que, muito bem, as personagens não são reais, são ficcionais. Perfeito. Mas tudo que eles fazem é verossímil. Mesmo o Senhor dos Anéis. Muito bem. O Hobbit existe? Não, não existe o Hobbit. O Hobbit é uma ficção, é uma realidade imaginada, é uma realidade modelada, né, pela imaginação humana. Perfeito. Mas o Hobbit se comporta como um ser humano, tem sentimentos humanos, tem reações humanas, mexe conosco. Mesmo um elfo também é igual. Ele tem emoções, tem sentimentos, tem ações feitas como os humanos. Pode ter mais ou menos poderes, isso não tem nenhum problema, mas nós percebemos que é possível, que é provável, que pode ser assim que as coisas são. Então, aí a literatura tem uma força de convencimento. A história também é uma narrativa verossímil, que lida com realidades, como disse, reais. Elas não são ficcionais, são realidades reais. Mas assim como a literatura não tem a pretensão de argumentar, nem de apresentar hipóteses, nem de apresentar teses, a história sim. A história tem uma pretensão não apenas de trabalhar com a verossimilhança, mas precisamente através da verossimilhança apresentar as suas hipóteses, apresentar os seus argumentos, apresentar o que o historiador considera como uma explicação razoável de como as coisas aconteceram. Essa é a principal diferença entre a literatura como narrativa e a história como narrativa. Volto a dizer, são duas formas de narrar. Essas duas formas de narrar se apoiam não na pretensão de verdade, mas na pretensão de verossimilhança, de que provavelmente as coisas se passaram dessa forma ou as coisas poderiam ter se passado desta forma. A literatura, vamos dizer assim, não pretende nada além da narração dos fatos, dos atos, dos personagens.
A literatura procura simplesmente exteriorizar ou facilitar o conhecimento das coisas acontecidas e das personagens que realizaram essas coisas, né? A história, não. A história tem uma pretensão de verossimilhança e, ao mesmo tempo, né, de explicar as intenções, de explicar o sentido, de explicar os motivos, de explicar por que as coisas aconteceram provavelmente desse jeito ou desse outro jeito. Então, a história entra num campo da argumentação retórica, a literatura não. A narrativa literária, né, se esgota em si mesma, vamos dizer assim. Ela procura simplesmente encantar, conectar com o subjetivo do leitor. O historiador procura o convencimento dos leitores, procura que os leitores se convençam, né, de que a história narrada pelo historiador é verdadeira, né? Mas ele sabe, ele, historiador, e os leitores também sabem, né, de que pode não ter sido assim, pode ser de uma outra forma, pode existir uma outra forma de contar. Então é preciso que o historiador desenvolva as suas, vamos dizer assim, todo o seu arcabouço de argumentos, todo o seu arcabouço de explicações possíveis, né? Como diz Mark Bloch, né? Ele precisa defender as suas explicações contra um adversário que daria outro conjunto de fatores para defender a sua própria tese. Então, de fato, o historiador, ele nunca diz a palavra definitiva. Graças a Deus que não diz. A história nunca dá um ponto final na própria história, né? Ele simplesmente apresenta os argumentos que defendem a sua forma de entender e de ver e de interpretar os fatos, contra, né, outras formas, outros historiadores que apresentam esses mesmos fatos de uma outra maneira, né? De uma outra maneira. Nesse sentido, né, o historiador tem uma função, como dizem vários, Ginsburg, Bloch, todos os grandes historiadores falam isso, tem uma função de juiz, de juiz. Quer dizer, qualquer fato, pelo simples fato de ser fato, é relevante? Não. E quem faz essa arbitragem, quem faz esse escrutínio, quem faz essa crítica de que isto é relevante e isto não é relevante? O historiador, né? Qualquer testemunho, qualquer documento, qualquer fala é relevante, pode ser acreditada, tem bases de credibilidade? Não, qualquer uma não. Quem separa aqui as coisas, quem faz o discernimento, quem faz o critério, a crítica? O historiador. O historiador. Agora, isso daí é assim aleatório? Não. Ele vai seguir um método que ele vai explicitar. Ele vai escolher aqueles fatos, ou aqueles documentos, ou aquelas situações, né, que encaixam, que ficam imbricados na sua narrativa. Outro historiador pode narrar tudo isto de uma outra forma. Isto é a história pós-moderna. Isso significa o quê? Que os fatos não são verdadeiros, que não importam os fatos? Não. Isso seria uma afirmação universalizante errada, abusiva. Não é isso que pretende a história pós-moderna. Tem historiadores que acham, né, que o fato não existe mais, em que só estamos diante de um montão de narrativas. Isto é um exagero. Isto é uma violência contra a verdade. A verdade existe, o fato aconteceu. As coisas são, as pessoas são, mas são de tal forma que é muito difícil perceber a realidade completamente, dominar a realidade completamente, abranger a realidade totalmente. Este que é o ponto diferente. Por isso que então a gente tem pontos de vista, narrativas diferentes. E essas narrativas convencem mais ou menos. E por isso que importa saber argumentar, saber fundamentar
a narrativa dentro de uma contextura profundamente argumentativa, né? Que leve ao convencimento dos leitores. Bom, era isso que eu queria falar. Como disse para vocês, esta aula não é obrigatória, é simplesmente o meu ponto de vista sobre o que é a história, como, para ser coerente com o que eu estou falando aqui, vocês podem discordar perfeitamente, não tem nenhum problema, né? A única coisa que eu pediria, podemos inclusive entrar em diálogo, vocês podem me escrever, podem mandar e-mail, né? A única coisa que eu pediria é, se discordarem, me digam por que discordam, né? Eu acho que é preciso que a gente possa estabelecer mesmo um debate, né? Que vocês deem argumentos para eu me convencer também do contrário, porque pode ser mesmo que eu esteja errado, vocês estejam certos, né? Mas isto só pode ser feito de uma forma argumentativa. Acredito eu que só pode ser feito de uma forma argumentativa. Bom, muito bom dia para todos vocês. Espero que tenham acompanhado o meu curso até agora, e nos veremos em outros carnavais. Paz e bem para todos e um bom Natal para todo mundo.